Você já se perguntou, o que vai cair na minha prova? E se cobrarem um conteúdo inédito, algo que nunca foi cobrado? Como eu vou adivinhar o que vai cair na prova? E será que revisar por questões é o suficiente? E se eu te dissesse que tem um método super fácil de aplicar nos seus estudos, que vai lhe fazer adivinhar tudo que vai cair na sua prova? Nesse vídeo eu vou te ensinar como se preparar por completo, para que você fique preparado para acertar qualquer questão que apareça na sua prova. Por isso, já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. E aí vem a pergunta, estudar por questões é o melhor método de revisão? E a resposta é sim. Porque revisando por questões, você concilia o fato de revisar e estar sempre ciente e vivenciando e tendo contato com os pontos que são mais cobrados pelas bancas, e você também aprende a responder questões, o que são habilidades diferentes, mas igualmente importantes para qualquer concurseiro. Todo concurseiro precisa estar revisando bem, e usando a metodologia de revisar via questões, você força o seu cérebro a fazer um estudo ativo, ou seja, requisitar as informações do seu cérebro sem ter um material de muleta, que são resumos, mapas mentais. Então você força o seu cérebro a lembrar sozinho, e isso consolida a sua memorização de longo prazo. A partir do momento que você treina o seu cérebro a buscar essas informações, a requisitar com que as concatenações neurais busquem as informações que você precisa. E não é só requisitar a informação, porque muitas das vezes nós erramos questões de assuntos que nós sabemos. Então, não é só isso, você também precisa refletir e buscar raciocinar com o conteúdo para responder a questão corretamente. Aí vai a interpretação do enunciado, a interpretação do texto, né? Saber o que significa cada palavra que está no enunciado, que também muita gente é pego despercebido em não saber o significado de algumas palavras, isso faz com que você erre, falta de atenção, e tudo isso está na disciplina aprender a resolver questões. Quanto mais questões você faz, mais você identifica essas cascas de bananas, essas circunstâncias que podem te fazer errar, mesmo sabendo o conteúdo. Então, revisar por questões te treina em várias habilidades que são necessárias para que você seja aprovado, para que você consiga responder o X na alternativa correta ou no lugar certo, ou saber julgar se a sentença está correta ou incorreta. Então, todas essas habilidades é treinável por responder milhares, centenas de milhares, milhões de questões. Obviamente, você precisa utilizar uma métrica, uma metodologia correta, até mesmo para revisar por questões. Não cometa erros que vão burlar o seu nível de eficiência até na revisão via questões. Não cometa erros que mascare o seu percentual de acertos. Não cometa erros que façam com que você jogue todo o esforço no lixo, como, por exemplo, olhar o conteúdo durante a revisão por questões, porque assim você mascara e joga por água abaixo toda a revisão que você deveria fazer. O objetivo de estudar ativamente, o objetivo de utilizar as questões como revisão é forçar o seu cérebro a buscar as informações. Ah, Daniel, mas no início isso é muito doloroso, porque eu erro muito, porque tem muito tempo que eu não tenho contato com conteúdo. Sim, é normal e necessário. Você precisa errar muito antes de começar a acertar. Lide com isso, continue. Ah, Daniel, mas é muito difícil ver o percentual de acertos baixo. Paciência, lide com isso, você precisa errar para encontrar os erros, acertar em paralelo, montando o caderno de erros. Então, paciência, continue firme e busque a sua aprovação. Ah, Daniel, mas assim eu não consigo, porque pare de reclamar, pare de buscar colocar os problemas nas metodologias, pare de buscar colocar os problemas no que estão lhe ensinando, quando na verdade a grande parte dos problemas que você tem na preparação são culpa sua. Você não quer lidar com uma frustração, você não quer se colocar numa situação de desconforto, você não quer sair da sua zona de conforto ali dos estudos, mas para ficar confortável, para se sentir bem, para não gerar sentimentos de angústia e de fracasso consigo mesmo. Então, o problema, a culpa nunca é sua, mas sim de terceiros ou das outras questões. O problema é que o único responsável e o único interessado pela sua aprovação, por lhe fazer aumentar o percentual de acertos, é você. Não tem outro responsável. Então, sim, se você quer aproveitar o pouco tempo disponível para matar várias habilidades, para treinar várias questões, para treinar várias expertises que vão ser importantes para você no dia da prova, economizando tempo, né? Então, você vai aproveitar o mesmo tempo para treinar várias habilidades que serão necessárias para o dia da sua prova. Revisar por questões é o principal. Não existe nenhum aprovado, e isso
é algo quase que unânime, o que é muito raro no mundo dos concursos, porque todo mundo tem uma metodologia diferente, todo mundo estudou com algum detalhe diferente, o que é normal, porque somos pessoas diferentes, com rotinas diferentes, e cada um tem alguma contribuição e alguma diferença circunstancial na sua própria jornada, preparação ou cotidiano, que faz com que cada um tenha um jeito único, próprio, de estudar. A partir de todas as metodologias do que funciona, você testa e aplica e segue aquilo que se dá melhor para você. Mas uma coisa é unânime e está em quase todas, praticamente todas, as rotinas de todos os aprovados, que é responder muitas questões. Então, não é esse o problema. O problema não está em você responder questões. O problema está, muitas das vezes, em você não querer lidar com as frustrações e com os possíveis erros e o possível mau desempenho que revisar por questões traz para você. Então, aprenda a lidar com isso. O erro faz parte do processo. Se sentir frustrado também, aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com todos esses sentimentos. Saiba que é normal, todo mundo fica assim, mas questionar o método não é o que faz. Você não fica bom chutando pro gol, parando de chutar pro gol. Você tem que chutar mais, até que com que você aprenda o jeito certo de fazer, até com que você acerte a trajetória. Então, não é o método que está errado, mas sim os sentimentos e tudo que traz com o método junto da sua carga emocional. Eu entendo que quem está estudando para o concurso já tenha o lado emocional muito frágil, já está muito sensível, dependendo das circunstâncias, você vai estar se sentindo muito pressionado, mas esse período em que você erra mais do que acerta e que você tem mais trabalho e que parece que todo o tempo de estudos que você depositou na leitura dos PDFs foi jogado fora quando você chega nas questões e não tem um desempenho tão bom assim, é normal, principalmente no início. Você vai precisar errar bastante para depois começar a acertar. Mas e os temas inéditos? E os conteúdos que nunca caíram e podem ser cobrados pela primeira vez na prova? Como saber isso? Bom, hoje em dia, já existe um vasto campo de temas que já foram cobrados. Naturalmente, sempre vão existir temas novos, temas que podem surpreender, que podem aparecer. Mas, se você fez o seu dever de casa e comprou um bom curso preparatório com bons professores, geralmente esses professores têm condições de analisar o contexto e trazer, tanto em seus materiais quanto nos simulados que esses cursos trazem, temas que, a depender do contexto em que a disciplina esteja vivendo ou que o país esteja vivendo, notícias, a depender do contexto em que a banca está inserida e do órgão está inserido, palpitar sobre quais são os temas que têm mais probabilidade de cair, mesmo que eles sejam novos ou que já estejam no radar da banca há muito tempo. Logo, sempre vão ter produções de questões inéditas, produções de temas de discursivas, estudos de caso inéditos. E pensando num treinamento de alto nível, você também precisa inserir estas questões de temas inéditos, talvez até contribuir com a inteligência artificial, solicitando a inteligência que crie, que traga temas inéditos, que nunca foram cobrados, mas que avaliando o contexto, podem contribuir para a sua preparação. O revisar por questões, obviamente, não é um fim em si mesmo, não precisa ser um fim em si mesmo. Você pode pegar questões inéditas e mesmo assim aliar o estudo ativo. Se você responder questões inéditas sobre temas que nunca caíram, porque foram elaboradas por professores ou por pensadores sobre aquele tema, obviamente o efeito vai ser natural, porque se aquele tema nunca caiu, mas você provavelmente estudou aquele tema. Agora, se cai um tema na prova que não estava contido no seu material de estudos, aí você tem um problema. Que talvez você não identificou um material condizente, ou talvez aquele curso errou, ou o professor não está sabendo avaliar corretamente aquilo que está caindo na sua prova. Então você precisa avaliar. Se você fez o dever de casa e fez um bom curso preparatório, mas um tema que caiu na prova não estava dentro do seu material, o que eu acho difícil, porque hoje os materiais são cada vez mais extensos justamente para não dar margem para esse tipo de coisa. O que pode acontecer é que você esteja se confundindo, que na verdade o tema não seja inédito, mas ele pegou um tema que já vem sendo cobrado e abordou de uma perspectiva diferente, tá? Obviamente, você não vai ter as mesmas questões que você respondeu no seu treinamento no dia da prova. Geralmente é mudado a formologia do enunciado. Talvez esteja cobrando uma perspectiva diferente do mesmo conteúdo, mas isso não muda o fato que você estudou, que você revisou aquele conteúdo. Só que não tem moleza, gente. Não vai estar replicada exatamente as questões que você fez no treinamento no dia da prova, porque senão estava muito fácil. Era só responder a questão e você ia chegar lá, eu respondi essa questão semana passada, vou marcar ela aqui. Não, isso não vai acontecer. Agora, obviamente, o examinador, ele está tentando burlar e talvez ele traga novas perspectivas sobre o mesmo tema, mas não quer dizer que você não revisou aquele tema. Só
Só que você pode estar respondendo questões incorretamente. Como assim? Respondendo questões apenas por responder, sem fazer aquela reflexão sobre o que de fato você está fazendo, sem fazer a reflexão sobre o conteúdo. Poxa, de onde eu estou tirando isso? Pô, o enunciado está solicitando o quê? Porque nesse conteúdo aqui existe essa e essa e essa variável. Será que ele está pedindo essa? Será que ele está pedindo aquela? É esse nível de reflexão que você tem que fazer quando você está fazendo as suas resoluções de questões. E, obviamente, isso demora tempo. Obviamente, esse raciocínio é custoso, é demorado, é cansativo, mas é esse nível de reflexão que te diferencia de alguém que só tá lá marcando X ao esmo ou daquela pessoa que realmente aprendeu o conteúdo, tá entendendo sobre aquele conteúdo, tá refletindo sobre aquele conteúdo e ao ler o enunciado, absorver e identificar o que ele está te solicitando, consiga concatenar suas ideias a fim de descobrir qual é a alternativa correta. É esse nível de reflexão que você deve trazer para sua resolução de questões, mesmo se tratando de uma revisão, ok? Então, tente avaliar se o que realmente está sendo solicitado é inédito ou é só uma perspectiva de algo que você já entendeu. Agora, obviamente, tudo pode ter surpresas e não tem como você estar 100% preparado para todo o conteúdo que vai cair no seu edital. E é natural que isso aconteça. Eu lembro que quando eu começava a estudar, eu não entendia a ideia de que nas questões discursivas, e geralmente eu sou contador, né? Então, geralmente nos meus concursos eu estudava para a área de controle. Todo concurso vem aqueles CPCs, né? E aí tem do 00 até qualquer um que queira, mais 40 CPCs. E podia ser cobrado qualquer detalhe de qualquer um deles na prova discursiva. Eu sempre achei isso um absurdo. E de vez em quando apareciam alguns CPCs que nunca foram cobrados, como por exemplo, eu lembro que na prova da Procuradoria do Distrito Federal caiu o CPC 47, algo que tipo assim, era muito pouco abordado pelos cursos preparatórios sobre as bancas. Mas e aí? É natural. Eu lembro que só tiveram, acho que 2 ou 5 pessoas que conseguiram ser aprovadas no concurso. E eu acho até um nível de sacanagem da banca de cobrar algo tão fora do radar assim, mas pode acontecer. E se acontecer? Aconteceu. É assim que o jogo funciona. A banca pode trazer qualquer pedaço do edital. E aí, se cai algo que você não tava nem ideia, infelizmente, é a realidade. A gente tem que lidar com isso, faz parte do jogo, faz parte do concurseiro lidar com esse tipo de coisas. Provas mal formuladas, questões mal formuladas. Aí você fala assim, pô, eu estudei, eu ingressei, mas a alternativa estava tão mal formulada que eu errei. Acontece, tá? As provas não vão ser perfeitas, os examinadores não são perfeitos, as bancas estão longe de ser perfeitas. Então, você pode, em algum momento, se ver diante de imperfeições, de erros humanos, de erros de natureza e você tem que lidar com tudo isso. Daniel, mas é injusto. Gente, a vida não é justa. Não é um grande arco-íris. Você tem que lidar com isso. E, infelizmente, no mundo dos concursos, você tem esse nível de margem. Pode acontecer de que caia algo que você nunca viu. E acontece. Se for numa prova discursiva, aí o nível de impacto que isso terá na sua preparação vai ser gigantesco. Agora, se isso vier na prova objetiva, pode ser que uma questão, 2... Não era para fazer tanta diferença assim na sua nota final. Porque se é um tema novo, se é um tema difícil, raras pessoas vão ter identificado por algum motivo dentro da preparação delas ter perpassado por aquele tipo de conteúdo. Agora, não é o que você faz nessas questões que você perde a sua prova. E sim naquelas que você estudou o conteúdo, porque a maioria dos temas não são inéditos. Então, são nessas questões que você estudou o conteúdo, mas mesmo assim erra, que está o diferencial em você ser aprovado ou não. E isso nos faz pensar, a maioria das questões são de conteúdo inédito dentro de provas de concurso? E a resposta é não. Eu sei, por mais que você queira dar essa desculpa para tirar a sua autocobrança, a responsabilidade pelo seu fracasso, e para aliviar essa cobrança que você joga sobre si mesmo, não é bem assim. A maior parte dos conteúdos que as bancas trazem para as provas são de conteúdos que elas já vêm explorando há muito tempo. E sabe por quê? Porque inovar custa. Inovar custa. E só para você entender um pouco do contexto, as bancas querem entregar a sua prova com o menor custo possível para que elas obtenham mais lucro. E os professores, os examinadores, os formuladores que essas bancas contratam para fazer a sua prova, eles querem criar questões o mais rápido e do modo mais fácil e rápido possível, para que eles também obtenham lucro, que consigam ganhar o valor deles em o menor tempo possível disponível. E outra coisa,
Se você inova demais, abre margem para recursos, questões e imprevistos não mapeados. E nenhum professor quer que aquela questão que ele formulou gere muitos recursos, tá? Por quê? Porque eles não ganham a mais, a maioria das bancas não pagam a mais para os professores para a avaliação dos recursos. É muito por isso que muitos recursos são respondidos de forma genérica, porque o professor não está ganhando a mais para fazer aquele trabalho ali. Então, se você tem muitos recursos, aquilo vai gerar mais trabalho para ele, mas ele não vai receber mais por aquele trabalho. É por isso que os examinadores, consequentemente as bancas, costumam jogar nas bolas de segurança, naqueles assuntos que eles têm mais familiaridade, porque assim ele consegue fazer questões mais rápidas e mais fechadas, de modo que não haja recursos disponíveis ou possíveis para aquelas questões que eles estão elaborando. Então, não. As bancas, em sua maioria e na maior parte das questões, vão cobrar temas já consolidados, já controlados, nas quais eles conseguem responder e com mais eficiência, né, formular uma prova mais eficiente que gere menos recursos, ou seja, menos custos para eles, para que eles possam lucrar mais com o negócio deles, que é formular provas e entregar concursos prontos. E é por isso que a reflexão sobre o que é conteúdo novo precisa existir na sua preparação. Por quê? Um aluno veio perguntar para mim uma vez sobre, poxa, eu fiz uma prova recentemente e parecia que todas as questões tinham conteúdo inéditos. Parecia que agora as pessoas estão estudando por livros, por doutrinas, e isso tá... Não, tá? Porque vamos supor que você estude por livros para concursos. Isso é impossível? Não, claro que é possível. Agora me diz, você que trabalha e estuda, tem tempo para ler um livro de doutrina para concursos públicos? Talvez a resposta seja não. E não vai ser essa questão única que porque a pessoa leu o livro do Pacelli para responder aquela questão ali e ele saberia, não vai ser essa questão que vai te eliminar do concurso. E muitas das vezes o que acontece é a questão da perspectiva. O mesmo assunto é cobrado com uma perspectiva diferente e aí o aluno ele tá tão acostumado com o cara crachá ali de responder questões de maneira robótica e robotizada e monótona ali, que ele se perde mesmo tendo revisado aquele conteúdo. Mas por estar tão habituado a responder questões do mesmo estilo, aí quando ele se vê de um estilo diferente, ele dá uma reduzida. Isso acontece muito quando você troca de banca, né? Quando o concurso que você estava fazendo era de uma banca, aí o outro que você vai fazer é de uma outra banca. Mesmo tendo altos níveis de acertos na banca de outrora, quando você começa a responder questões do mesmo assunto numa banca diferente, você sente o percentual de acertos abaixar. Por quê? Porque o estilo de cobrança mudou. Então é natural, quando o estilo de cobrança muda, que você erre, que você não esteja acostumado a responder ali. Porque responder questões vai muito além de saber o conteúdo ou não. Existe um conjunto de possibilidades e habilidades que estão além de saber o conteúdo, que a gente já explicou em vários vídeos, inclusive assista esse, se você quiser aprender a responder melhor e aumentar o seu percentual de acertos. Agora, se você estuda e tem pouco tempo disponível, estudar por livros nunca vai ser a opção mais eficiente. Por quê? Muito daquilo ali que é abordado no livro não vai cair. E aí, será que vale o tempo de você ler um livro de 300 páginas sobre um conteúdo apenas, enquanto você poderia ter respondido centenas de milhares de questões e ficado melhor e mais competitivo naqueles assuntos que são mais cobrados, do que perder todo esse tempo para ter a possibilidade de, talvez, caso a banca inove, acertar uma ou duas questões de assuntos diferentes? Eu já fui prejudicado por esse tipo de coisa? Claro que já. Na prova do TCE Amazonas, eu não sabia o que era bis in idem, nunca tinha visto, mas a culpa não era do meu método. O fato de eu não ter visto, e depois quando eu fui procurar, realmente, o assunto estava no material, mas poucas questões que eu tinha feito tinham abordado esse tema. Então, assim, mesmo que você tenha revisado, você não vai memorizar tudo. E, muitas das vezes, bons professores que saibam te orientar na reta final, porque grande parte da sua preparação e da sua consolidação e a capacidade de conteúdo que você vai levar para a prova vai ser consolidada na reta final ali. Por isso que a reta final de preparação é tão importante. E se você estiver fazendo uma reta final, um pós-edital, você precisa assistir essa playlist sobre reta final, porque é o momento mais importante da preparação do concurseiro. Porque vários dos assuntos que você vai revisar nessa reta final é a que você vai chegar mais bem consolidado. Então, se você tiver professores que saibam prever bem os cenários e saber te orientar quais assuntos têm mais chances de cair do que outros, você pode dar um salto e se diferenciar da grande maioria. Mas o mais importante, não responda questões no piloto automático. Muitos respondem questões apenas por responder. E
cometem até uma autossabotagem. O que é a autossabotagem? Por exemplo, suponhamos que você esteja fazendo de 15 a 20 questões sobre um determinado assunto. Aí você responde a primeira e erra. Aí você vai e vê o comentário da questão, vê a resposta, descobre o porquê você errou. E aí, junto com o descobrir o porquê você errou, geralmente os comentários vêm com um pequeno resumo sobre o assunto da questão. E como você está fazendo 15 a 20 questões sobre o mesmo assunto, obviamente, quando você passa para a questão 2, já tendo feito essa revisão, você vai passar a acertar, porque você acabou de revisar o conteúdo. E não é assim que a revisão por questões deve ser feita. Primeiro você faz todas as questões. Primeiro você força o seu cérebro a puxar a informação sozinho, em todas as questões. Depois você volta e vê quais você errou e acertou. Assim você tem um percentual de acertos real. Porque se você erra a primeira, faz uma revisão, você vai ter um contato e aquelas informações vão para a memória de curto prazo. E aí todo o restante da resolução de questões fica maculada, porque você acabou de ver. Então, você não tem uma exatidão se o conteúdo foi ou não gravado na sua mente de maneira correta, se você realmente memorizou aquilo. Porque se você, na primeira questão, ir e fazer uma revisão do conteúdo, você vai ter acesso às questões, aquilo vai estar fresco na sua memória, porque você acabou de ver, e aí, consequentemente, você vai acertar as próximas questões. Mas isso não quer dizer que no dia da sua prova, sem ter revisado 100% aquelas questões antes ou em dias anteriores, você responderia bem. Então não é assim que você deve responder questões. Primeiro você responde todas as suas questões. Depois você volta e vê quais você errou e quais você não errou. E aí você tenta identificar, dentro das que você errou ou acertou com dúvidas, por que você gerou aquelas dúvidas, por que você gerou aquele erro. E aí, a partir daí, depois, você vai nos comentários e descobre o que gerou a dúvida, descobre qual foi o motivo que fez você errar, porque aí sim, você vai revisar aquilo que não está solidificado. E aí sim, a partir do momento que você entende por que errou e você entende quais assuntos não foram memorizados, você pega essa informação e joga no seu caderno de erros. Tá? Nós temos um vídeo aqui explicando melhor também, com mais detalhes, como formular um caderno de erros, e que é uma importante ferramenta nessa revisão via questões, mas é muito importante que você saiba revisar por questões. De nada adianta você se auto-sabotar, você mascarar o seu percentual de acertos, porque no final você não vai estar nem memorizando e nem revisando. Você vai estar só inflando o seu ego, uma autossabotagem de, ao errar a primeira e visualizar todo o conteúdo, e nas próximas você acertar mais, porque você acabou de ver aquele conteúdo, isso vai fazer com que o seu percentual de acertos aumente. Mas aquela informação não está solidificada na sua memória de longo prazo, que você acabou de refrescar ela. Por isso que é muito perigoso quando a pessoa diz que fez aquilo que era para ser feito, e não foi. Geralmente o erro tá na má aplicação, porque as pessoas hoje têm uma péssima compreensão, uma péssima capacidade de interpretar o que é dito e o que é falado, tá? Então, assim, quando se diz, responda 15 questões, aí a primeira coisa que a pessoa faz é, responde a primeira, vai no material, aí tem a revisão do conteúdo e depois responde as óbvias. Obviamente, se você tem acesso ao conteúdo a partir do primeiro erro, as próximas questões, a tendência é que você acerte mais. Só que isso não quer dizer que você memorizou o conteúdo, porque você acabou de revisar. O que faz você saber se você realmente memorizou o conteúdo é responder todas as questões, e aí sim você vê aquilo que você dominou, mesmo tendo lido o assunto há muito tempo. E sim, no início, a partir do momento que você termina a leitura dos PDFs e vai para as questões, a tendência é que você tenha esquecido muita coisa. E se você calhar de responder mais questões sobre a parte que você esqueceu, obviamente a sua nota vai ser mais baixa, né? Consequentemente, se você calhar de responder mais questões sobre o assunto que você memorizou, você vai ter um percentual de acertos maior. Agora, quando isso está inserido dentro de um ciclo de estudos que já foi pensado, que já foi programado, faz pouca diferença, porque você vai estar sempre revisando em ciclo, né? Então, um dia você revisa aquele assunto, no outro dia você vai voltar a revisar aquele assunto. Depois que você ler todos os PDFs, a sua vida vai ser revisar e alimentar a cadeia de erros. Vai ser um ciclo eterno, onde você vai perpassar todos os pontos do edital várias e várias e várias vezes. Tá? Eu cheguei a responder as mesmas questões mais de 5 vezes, permeando todo o edital mais de 2, 3 vezes, só revisando por questões. Tá? Então é totalmente natural. E a sua vida vai fazer isso. Ah, mas eu não gosto. Paciência. Ou você aprende a gostar para que você consiga atingir o seu objetivo, ou você vai ter uma vida bem complicada. Agora, Daniel, eu vou mudar. Ao invés de fazer questões, eu vou ler livros. Fique à vontade. Mas, na minha opinião, você não vai estar aproveitando o de melhor do seu tempo.
porque para mim não tem vantagem e eficiência. Quem deve ler livros, doutrinas, na minha opinião, é o professor e trazer aquilo que ele acha relevante desses materiais para o PDF, que é, ou deveria ser, o material completo sobre tudo que você precisa saber para fazer a sua prova. Agora uma dica bônus, tá? Se chama a técnica LEAD. Existe uma técnica que redatores ou jornalistas usam para escrever o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo de uma matéria. Ou seja, serve para resumir bem um assunto, para que ele traga naquele primeiro parágrafo várias informações para instigar a curiosidade do leitor, né, fazendo com que você se prenda à matéria. Mas a gente pode trazer essa técnica também para a parte de quando você for refletir sobre os conteúdos. Por quê? Geralmente, quando o formulador vai pensar em uma questão, ele vai permear alguns desses tópicos refletidos. O que, quem, quando, onde, como e por quê, ou seja, a conclusão. Então, sempre que você for fazer uma questão e você for refletir sobre o conteúdo, seja em questões objetivas ou questões discursivas, tente se fazer essas perguntas sobre o assunto que você está abordando. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Quando você consegue refletir e trazer todas essas respostas para essas questões, para esses tópicos, de forma intencional e sem muletas de conteúdo, você está realmente refletindo sobre o assunto e concatenando, estudando ativamente e se munindo de informações e de perspectivas de pensamento que, no dia da sua prova, mesmo com o enunciado aborde tópicos diferentes, você já vai ter refletido sobre eles e aí você não vai ser pego de surpresa. Então tente sempre pensar o que, quem, quando, onde, como e por quê. Porque essa reflexão é o que faz realmente você raciocinar sobre o conteúdo, refletir sobre isso a partir de uma compreensão do que foi solicitado, ou seja, uma interpretação de texto do enunciado, que também é muito importante. Eu vejo muita gente reprovando, muita gente errando questões. Por quê? Não é nem por não saber o conteúdo, mas por não saber interpretar o enunciado. Não saber interpretar um texto, tá? Que deveria ser o básico, né? O basilar no ser humano seria ele compreender algo que está escrito de maneira de acordo com o objetivo real do escritor a partir daquela mensagem. Ah, Daniel, mas pode estar mal escrito. Sim, mas não é esse o problema que a gente tem, né? Às vezes um texto está bem escrito, mas a capacidade de interpretação daquele texto é baixa por parte do brasileiro. Não é uma questão de opinião. Basta você ver os rankings de interpretação de texto do país e você verá que realmente isso é um problema na nossa população. Então, tentem identificar, além dessa reflexão, tente identificar onde está o seu problema. Às vezes, é na interpretação de texto. Você tem que estudar mais português. Você tem que ler mais. Às vezes, você tem que aprender a ler mais e melhor. E é pensando nisso que eu te convido a assistir esses 2 vídeos aqui, onde você vai aprender a ler mais e mais rápido e de uma forma mais eficiente para te ajudar a conseguir ser aprovado na sua prova. Pois saber ler é uma habilidade importantíssima, não só para responder questões, mas também para saber o que as questões estão pedindo para você.